associação a gente entende melhor essas coisas. Então, primeiro eu quero dizer que a apologética não é um assunto apenas para especialistas. Espero que a gente tenha ficado claro isso para você. Só o mestre, doutor em apologética pode falar sobre isso, só um pastor pode falar sobre isso, só um teólogo pode falar sobre isso. Uma vez que daqui a pouco eu já defini a apologética, e você já deve ter lido, está lidando com o assunto aí, defender a fé e por aí vai, não é algo só para um especialista, é para a gente também. 1 Pedro 3,15 já foi mostrado aqui como uma dessas realidades. Também, e aqui eu quero deixar isso muito claro, não é sobre vencer discussões ou entrar em polêmicas. Você está percebendo a minha abordagem aqui com os estudos de caso, com os destaques de palavras que eu estou fazendo aqui com vocês. A apologética não é sobre você sentar numa cadeira diante de um debate, você é o cristão contra 30 ateus no canal do YouTube e você quer ganhar e enfiar a faca no pescoço deles. Se você tiver essa visão sobre apologética, eu quero dizer para você, e vai ficar mais claro isso no próximo período, que não me parece tanto com a abordagem do nosso Senhor. Concorda comigo? Espero que sim. Então, a apologética vai ter momentos de discussão? Talvez. Vai ter momentos de que você vai entrar em entraves que nós podemos chamar de polêmicas? Sim, talvez. Mas não é isso. Não reduza isso. Não é só isso. Não deveria ser nem a prioridade, tá bom? A apologética também não é ter e saber as respostas para tudo. Eu esqueci o seu nome. Como é o nome? Duda. A Duda veio perguntar para mim, quando eu falei sobre a morte do bebezinho que a Mariana, a médica, estava cuidando, e falou assim, e aí, criança vai para o céu ou não vai? Aí eu falei para ela assim, Duda, que bom que você fez essa pergunta. Vocês vão ter aula de soteriologia ainda, né? Ela falou, vai. Aí eu falei, então, guarda essa pergunta e faz com o seu professor de soteriologia, esse é um problema dele responder, tá bom? Eu não faço a menor ideia quem é, se ele vai me odiar ou me amar, mas eu sempre entro nessa discussão quando eu dou aula de soteriologia, porque eu acho que é uma pergunta que vem. Inclusive, quando eu sou um pastor batista, tá bom? Apesar da minha igreja ter uma igreja rédia, eu tenho uma séria, uma igreja batista redenção. Eu sou pastor de uma igreja batista e fiz concílio para ser pastor batista. Sabe o que é concílio? É uma prova oral e tudo mais. A Maria Vitória estava me falando que ela é de Flórida, aqui. E o pai dela foi o avaliador do meu concílio. E lá no meu concílio, os miseráveis dos pastores da região naquela época perguntaram sobre salvação de crianças no meu concílio. Olha que absurdo. Então, deixa alguém responder isso para mim. Mas, o que eu quero dizer com o meu exemplo é que a gente não vai ter respostas para tudo. E essa de salvação de crianças, por exemplo, é uma pergunta muito difícil. E talvez a gente não tenha as respostas. Então, a apologética não é, puxa, a partir de agora, nessa semana eu saio preparado para todas as perguntas. Não. Esse não é o meu trabalho com você, tá bom? Quarto ponto que não é apologética é tratar as pessoas como inimigos e hereges. Nunca mais use a palavra herege assim, rasgado, tá bom? Pecado. Pecado. Quando a gente coloca as pessoas na caixinha de herege, tem que ser um negócio muito sério. Eu acho que você até pode dizer que é um erro teológico, mas não chame o que a outra pessoa acredita de heresia, a não ser que seja de fato uma heresia. Você pode discordar sobre o papel da mulher na igreja, você pode discordar sobre os dons da sua igreja, você pode discordar sobre o governo de igreja, você pode discordar que os presbiterianos batizam crianças, você pode discordar de um monte de coisa. Só não chame de heresia. Apologética não é sobre ter inimigos e heresia. Tem muitos problemas. E no nosso país, especificamente, países como o Brasil, que o cristianismo é bem populoso, que a gente vira inimigo de gente muito próxima a nós. Eu estava ouvindo o Elias Dantas, que é um grande líder mundial, estava numa reunião com ele, ele mencionou que o cristianismo cai no Canadá, e ele falou, cara, você não encontra cristãos no Canadá. E na casa do lado, no no tempo no Canadá, na casa do lado tinha um católico, e ele falou, cara, não encontro cristãos. Eu fui na casa do católico e eu quis orar rezar com ele um Pai Nosso, dar um abraço nele, porque eu não encontrava cristãos no Canadá. Como a gente está num país populoso, a gente começa a discutir um monte de coisas que talvez sejam menos importantes. Existem coisas muito importantes. Está claro para vocês? Não estou dizendo que nada é importante. Estou dizendo que nem tudo é tão importante quanto a gente acha. Tá? E também não é fazer com que as pessoas pensem como nós. Às vezes a gente quer fazer as pessoas pensarem como nós. A gente quer empacotar todo mundo. Não é assim que a fé funciona. A gente vai apresentar nossos argumentos, mas não é esse o nosso objetivo, tá bom?
e também não é se desculpar por conta da nossa fé. Quando a gente vai ler a palavra apologética, às vezes isso aparece, né? Então, pedir desculpa, eu acredito dessa forma, também não é isso. O que seria, então, apologética? A pergunta anterior a isso é: apologética só faz sentido se a verdade for real e puder ser conhecida. Existe verdade? Essa é a pergunta. E a resposta, que eu creio que sim, lógico, eu estou baseado nisso. Alguém pode ler para mim, por favor, João 17:17? Um só. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade existe? Existe. A verdade é uma revelação. Tiveram na aula de biologia, certo? Na aula de biologia, uma das coisas que vocês lidaram e lembraram, vocês já sabiam disso, vocês são muito inteligentes, é que a Bíblia é a verdade de Deus. E por ser a verdade de Deus, ela não pode mentir. Então nós cremos que existe uma revelação. Então sim, existe a verdade. E a verdade não é determinada por aquilo que nós acreditamos, por a capacidade de pesquisarmos, nem mesmo pelas provas científicas, históricas. A verdade é anterior a nós. Ela é revelada. Revelada na palavra de Deus, na pessoa de Deus, na natureza. Lembram disso? Lembra? Revelação geral, revelação especial. Estão lembrando disso? A providência de Deus, o senso moral, que alguém falou ainda há pouco. Então, nós cremos que existe verdade, porque a Bíblia é a verdade de Deus, a revelação de Deus. Mas também, alguém lê para a gente lá, João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Além da Bíblia ser a verdade, a revelação de Deus ser a verdade, existe uma verdade ainda mais especial e específica, que é a pessoa do próprio Deus em Jesus Cristo. Então, cremos que a verdade existe? Cremos. Quando alguém diz que não há verdade, nós questionamos isso. Ou nós não cremos da mesma forma, o cristão não deveria crer dessa forma, porque cremos que há uma verdade absoluta. Essa verdade é tanto revelada na pessoa, quanto na palavra, na verdade de Deus. Então, partindo desses pressupostos, nós podemos chegar à verdade que é apologética. Então, apologética vem da palavra que aparece lá, em 1 Pedro 3,15, aqui aparece algumas vezes. Apologia ocorre apenas 8 vezes no Novo Testamento. Se você usa algum aplicativo da Bíblia, se você usa aqueles aplicativos de pesquisa, ou se você tem um dicionário bíblico, quando você clica lá na palavra apologia ou defesa no texto de Pedro, você vai ter essas respostas aqui. Defender, responder, Deus culpar-se diante de um tribunal. É assim que os textos apresentam essa palavra. Eu vou pedir para uma pessoa abrir Atos 22:1. Quem pode abrir Atos 22:1? Um só. Levanta a mão aí. Aqui, Atos 22. Alguém lê Filipenses 1:16? Lá no fundo. Atos 25:16. Aqui. E 1 Pedro 3,15. Aqui. Boa. Então, vocês vão abrindo aí e eu quero só mostrar como essa mesma palavra aparece em textos diferentes. Atos 22:1. Pode ler quem encontrou. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. O que está acontecendo aí? Paulo havia sido preso por ser um cristão e ele está diante das autoridades romanas. E ele faz a sua defesa diante de um tribunal. Então a palavra apologia aparece aí como esse discurso de quem ele é, do que ele fez, do que ele acredita diante das pessoas. Filipenses 1:16. Estes pregam por amor, pois sabem que eu fui designado para defender as boas novas. Então, quem está falando aí em Filipenses? Apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que ele tem a responsabilidade dada por Deus de apresentar, de defender, de falar sobre qual assunto? As boas notícias. Sobre a verdade de Jesus. Quem Jesus é e o que ele fez. Então também defender, apresentar, responder, falar publicamente sobre o assunto. Atos 25:16. Ele disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presença de seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então, mais uma vez, o que está acontecendo aí é um outro momento em que Paulo, primeiro, ele está lá em Atos 22, agora em Atos 25, ele está diante de uma outra autoridade. Ele vai dizer que o povo, quem é romano, o cidadão romano, não deveria ser preso, não deveria ser condenado sem poder se defender. Está errado. Diante do direito romano, ele deveria ter possibilidade de se defender. Então, essa palavra aparece como essa defesa, apresentar um caso, apresentar algo sobre quem ele é, para não ser condenado. Por último, 1 Pedro 3,15. Antes,
como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Então perceba que aqui nesse texto, essa palavra que antes estava como defesa, aparece como resposta. Então a palavra, a ideia de apologética é tanto essa defesa, quanto essa resposta, quanto esse discurso público de uma verdade. Ou seja, na matéria que a gente está chamando de apologética, nós queremos aprender a apresentar, explicar e defender o Evangelho, ou seja, a boa notícia, com fidelidade bíblica e sensibilidade pastoral. O que te chama a atenção nessa frase aqui? Fidelidade bíblica e fidelidade pastoral. Quem define para mim o que é fidelidade bíblica? Me ajuda a explicar esse termo aí. Qual a minha ideia por trás disso? Não tirar nem colocar nada do texto. Não tirar nem colocar nada do texto. A gente já deve ter visto lá em teologia a ideia de exegese e de exegese. A exegese é você ler o texto dentro do seu contexto e interpretá-lo corretamente. A exegese, você tem um pressuposto e leva para o texto. Então a gente tem que ter fidelidade bíblica. A gente deve ler a Bíblia dentro do seu contexto. A gente deve ler a Bíblia de forma completa, não parcial, tirar textos fora do contexto. Fidelidade bíblica. A gente deve brigar, com aspas aqui, a gente deve valorizar a palavra de Deus. A gente vive e crê em uma verdade que foi revelada. Só que tem uma segunda apresentação aqui que eu estou chamando de sensibilidade pastoral. O que você entende por esse termo que eu estou defendendo aqui? Eu acho que, por exemplo, quando você deu simplesmente chegar na pessoa e falar, Deus é soberano, não faz as coisas quando acabou. Ele dá um aconselhamento, mas sendo compreensível. Falando biblicamente, mas soltando as verdades para a pessoa entender quando acabou. Legal. O que está por trás da figura do pastor? Eu não estou falando do pastor da sua igreja. O que está por trás da figura do pastor? Trazer para perto. Legal? Então, quando você pensa no pastor, principalmente lembra de texto do Antigo Testamento, por aí vai, eu cresci, para mim, o texto que eu mais gostava quando era criança era Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando eu fui estudar o Salmo 23 e entender todo o Salmo, eu identifiquei a figura do que está sendo narrado ali. Eu não cresci num ambiente rural, onde estava com as vaquinhas, com os boizinhos, muito menos com ovelhinhas. Mas o pastor tem uma tarefa com as ovelhas. Quais são algumas tarefas que um pastor tem com a ovelha? Cuidar. O que mais? Acolher. O que mais? Alguém falou proteger, eu acho? Proteção, porque, por exemplo, se a ovelha se perde, lembra das 99, que Jesus vai falar, ele vai atrás, protege, o que mais? Guia, então conduz no caminho. Ajuntar, está apacentando, está trazendo, está toda espalhada, está perto. O que mais? Disciplinar, então ela fez uma bobagem, ela volta para o caminho, lembra o caminho. O que mais? Alimentar, então ela está com fome, ele leva para o pasto verdejante para ela comer. O que mais? A ovelha se feriu. Ele vai ajudar, ele vai medicar, ele vai cuidar da ferida. A figura do pastor na Bíblia, e eu estou falando aqui do pastor de ovelhinha bicho, tá bom? Tem essa imagem. Lá na aula de eclesiologia, quando vocês estiverem, vocês vão ouvir qual é o papel do pastor do Novo Testamento nessa outra conversa. Mas a figura pastoral bíblica é essa figura de cuidado, de ensino, de condução. Tendo essa imagem na cabeça, você consegue se imaginar debatendo e gritando com seu amigo? Não deveria. Você deveria viver pela verdade, acreditar na verdade, transparecer a verdade com sensibilidade. Se você for um brucutu defendendo a verdade, você não tem o coração de Jesus para defender o que você acredita. Então acredita na verdade, viva pela verdade, mas transmita ela com sensibilidade. Explique ela com sensibilidade, defenda ela com sensibilidade, apresente ela com sensibilidade. O professor Israel Belo de Azevedo, no curso básico de teologia, não sei se vocês já viram, mas tem vários livrinhos chamados Cursos Básicos de Teologia, e tem um chamado de Apologética. Então, no caso de quem estudar temas assim, tem vários, esse é o de Apologética. Ele diz o seguinte: alguém lembra a minha definição de Apologética pelo professor Israel Belo de Azevedo? A apologética consiste, portanto, na área da teologia que se preocupa em defender intelectual e racionalmente a fé cristã histórica,
Trata-se de pretrição, pois, embora a defesa não seja de fato necessária, as pessoas a quem queremos alcançar com a graça salvadora de Jesus Cristo precisam dela. Nesse sentido, então, a apologética faz parte da evangelização, tarefa que nos foi confiada por Jesus Cristo. Então, a apologética tem a responsabilidade de ser a defesa intelectual e racional, mostrar que aquilo que a gente acredita faz sentido e com uma sensibilidade de testemunhar. Ele usa a palavra evangelizar aqui. Quem pode ler para mim 1 Pedro 3,15 aqui na tela, por favor? Só esse trecho. 13 a 15, na verdade. Vai lá. Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-lo. Não sei se você está familiarizado com o contexto de 1 Pedro, mas o contexto é de perseguição. Pedro escreve as cartas a um povo que está perseguido, que está sofrendo. E não sofrendo por o Corinthians está perdendo, porque o país não vai bem, porque alguém que você gostava não foi convocado. Não, ele está sofrendo por conta da fé em Jesus. Só que também não era um sofrimento pequeno, era um sofrimento do tipo, tinha gente que estava na igreja no domingo, que na semana seguinte não estava mais. E não porque faltou porque foi viajar, mas não estava mais porque foi preso. Não estava mais porque foi assassinado. Pais que tinham seus filhos expostos assim, na frente deles falando assim, nega Jesus, nega sua fé, senão você vai ser assassinado, queimado vivo. Neste contexto, Pedro tem a ousadia de dizer para a gente, quem lhe desejará lhes fazer o mal se vocês se dedicarem para fazer o bem? Ele vai dizer, se você fizer o bem, as pessoas não vão te fazer mal. Mas ele parece que está lembrando do contexto assim, mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Ele está dizendo, é possível que vocês sofram por fazer o que é certo. O ideal é que vocês vivam pelo certo. E não é natural, não é esperado que te maltratem por isso. Mas, mesmo assim, é possível. Então, quando alguém fala assim, mas eu estou fazendo o que é certo, eu estou sofrendo. Que bom, parabéns, você está sendo igual a Jesus. No mínimo, ou melhor, no máximo, você está sendo igual a Jesus. E aí ele diz, portanto, não se preocupem e não tenham medo das ameaças. O cara está sendo perseguido na faculdade porque ama Jesus. Fica tranquilo, não tenha medo das ameaças. O cara vai ser assassinado lá num país fechado. Calma, fica tranquilo, não tenha medo das ameaças. Só a coragem do Pedro. Aí ele diz, qual a resposta para isso? Sai correndo, fuja? Não, a principal resposta é, ao invés disso, de você ficar angustiado, preocupado, ter medo. E aí eu me lembro, que nós não devemos ter medo como as pessoas que sofrem, que não têm esperança. Tessalonicenses vai dizer isso. Por quê? Porque nós temos esperança. O que de pior podem fazer contra nós? Nos matar. Se matar, a gente vai para o céu. Então é isso que ele está dizendo aqui. Simples, meio complicado, mas essa é a verdade do Evangelho. Em vez disso, consagrem Cristo como Senhor da sua vida. O que Pedro está dizendo é, ao invés de você se preocupar, ao invés de você ficar angustiado, coloca Jesus no lugar mais alto da sua vida. Jesus é a pessoa mais importante, não é você, não é sua família, não é seus planos, não são seus sonhos. Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. É? Deveria ser. Nós temos o primeiro movimento nesse texto, antes de defender a fé, de que a gente santifique Jesus no nosso coração. Que Jesus tenha destaque nas nossas vidas. Que nada nem ninguém tome a atenção que é dele. Para que então, se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Por quê? Por que você vive assim? Por que você acredita dessa forma? Cara, por que você está aqui ouvindo minhas dúvidas e não gritando comigo, não debatendo comigo? Cara, porque eu tenho a esperança em Jesus. Porque eu confio que Jesus é tudo que eu preciso. Essa para mim talvez seja a principal frase que eu gostaria que você levasse da nossa manhã de hoje, que é: apologética não é meramente sobre ganhar um argumento, é sobre ganhar almas. Para mim essa é aquela frase que você tira foto, leva para casa, que você anota e guarda, se você precisar postar, você divulga. Essa é a frase que eu quero que você saiba aqui lembrando. Apologética não é sobre ganhar uma guerra, mas é sobre testemunhar e ganhar pessoas. Talvez essa pessoa seja o seu pai.
que é um cético, que deixa sua mãe. Não sei qual é a história. Talvez é um familiar que você ama, talvez é um amigo que cresceu junto contigo. Você gostaria de ter essa fé que você tem em Jesus. Minha tarefa não é convencer o meu amigo, que foi meu padrinho de casamento, eu estou pensando num caso específico, de que a decisão da homossexualidade dele está errada. Porque se eu convencer que ele está errado, isso não muda tudo. Mas a minha tarefa que eu mais adoraria é vê-los rendido a Jesus. É levá-lo para mais perto do nosso mestre. Então, em uma frase curta, apologética é a disciplina de a gente justificar o que acreditamos, explicar o que nós acreditamos. Pergunta importante. Desculpa. Para quem que a gente vai fazer isso? Primeiro, vocês já tiveram a matéria de cosmovisão, e eu quero contrastar com cosmovisão. Quer dizer, cosmovisão é aquilo que nós cremos. A apologética é a defesa, é a explicação, é o testemunho daquilo que nós cremos. Então, elas estão relacionadas. A gente tem clareza do que a gente acredita e agora a gente explica para as pessoas com mais clareza o que a gente acredita. Quem são essas pessoas que nós apresentamos e fazemos apologética? Primeiro, essa tarefa da apologética fortalece a vida do cristão. O que você aprendeu aqui nos últimos 3, 4 meses desde que você está aqui, fortaleceu a sua fé? Você acha que você vai sair mais preparado no mercado de trabalho, na faculdade? Eu espero que sim. Se sim, está funcionando a apologética, está sendo um bom trabalho na sua vida. Mas também tem uma segunda tarefa da apologética, que é testemunhar com clareza para o não cristão. Alguns de vocês falaram coisas bem legais quando a gente estava fazendo os estudos de caso, que foi algo do tipo, eu concordo com você, não vai concordar com a pessoa que estava lá no estudo de caso. Por quê? Porque de fato tem milagres que são esquisitos de comprovar. Tem gente que não vive a fé de verdade, tem gente que crê de uma forma bagunçada, tem mentiras que as pessoas falam e divulgam que não é verdade com a palavra de Deus. Então a gente precisa testemunhar com clareza. Porque tem muita gente se dizendo cristão e pregando um evangelho esquisito, não tem? A gente não tem vergonha às vezes de dizer que a gente é crente? Porque as pessoas são esquisitas. Já pensou um não cristão chegar lá na sua igreja e está cantando assim: incendeia, Senhor, a sua casa? O cara vai falar: esses caras são malucos. Estão pedindo para pegar fogo nesse lugar. Tem coisa que a gente é esquisito, não é? A gente fala umas coisas esquisitas, não fala? O cara chega para você e fala oi, e você fala graça e paz. Eu não estou dizendo que está errado falar graça e paz. Mas o cara fala: como é que eu respondo isso? Eu não sei. Parece um clubinho. Aí fica todo mundo cantando na igreja junto. Aí o cara fala assim: meu, esses caras falam outra língua aqui. Ele não sabe o que a gente está cantando. Estou dizendo que a gente não pode cantar essa música. É uma música legal. Eu estou dizendo que a gente pode parecer esquisito para as pessoas. A gente precisa testemunhar com clareza. Como que a apologética foi defendida historicamente? Eu vou falar para vocês aqui de 5 principais tipos de apologética e eu vou passar meio rapidinho porque eu preciso terminar isso até o nosso próximo intervalo, tá? Quais são os tipos de apologética mais comuns? 5 são esses tipos. O tipo clássico, não precisa anotar os 5 ainda porque eu vou passar um por um, tá bom? Só quero mostrar os 5. Se você quiser anotar um, põe a definição e por aí vai. Tipo clássico, o método evidencial, o método histórico, o método pressuposicional e o quinto e último, o experiencial, tá bom? Eles têm coisas similares, eles parecem um pouco com o outro? Sim, mas cada um parte de uma premissa, parte de um ponto principal. Vamos começar pela clássica. O que seria a apologética clássica? Ela enfatiza os argumentos a favor da existência de Deus, assim como a evidência histórica. Então ele começa dizendo: Deus existe. E se Deus existe, como esse Deus é? E aí ele criou as coisas, então a história vai mostrando e provando alguns dos argumentos. A segunda afirmação que eu quero dizer aqui sobre a apologética clássica é mais ou menos o seguinte: ele começa pela razão, estabelecendo que ao Deus existir, depois as outras evidências vêm para frente. Basicamente assim: uma pessoa que está conversando acredita que Deus existe. Pô, que legal, você sai de um lugar comum. Aí você vai perguntar: como é o Deus que você existe?
Aí o cara fala, não, eu acredito que Deus é bom, Deus quer o meu bem. Como é o caso da Mariana lá, Deus quer que tudo que seja bom. Aí você fala, puxa, que legal. Onde está baseado isso que você acredita? Com quem você aprendeu isso? Como é que funciona? Ah, não, eu aprendi na Bíblia. Aí você vai, pô, legal, você aprendeu na Bíblia. Então você confia na Bíblia? Confio na Bíblia. Então, a Bíblia diz que Deus é assim, assim, assado. Você disse que Deus é assim, assim, assado. Puxa, parece diferente, não parece? Aí o cara começa, você vai lidando com os argumentos. Essa seria uma apologética clássica. Deixa eu dar um exemplo disso na vida real. Exemplo. Ah, eu não acredito em milagres. Se alguém falou, não acredito em milagres. Você vai defender. Ó, faz sentido não acreditar. Alguém mencionou que é difícil, né? Você falou, é difícil acreditar em milagres. Como acreditar que um homem ressuscitou? É loucura. Mas, se Deus não existir. Agora, deixa eu te perguntar. Você acha que o universo surgiu do nada? De onde você acha que surgiu o universo? Qual seria a sua justificativa? Aí eu imagino que o cara vai dizer, olha, eu acredito na ciência, eu entendo que o universo surgiu a partir de alguns eventos, blá, 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 e você vai fazendo algumas perguntas a partir disso. E ele diz, o que faz mais sentido? Ter surgido a partir do nada ou de uma mente inteligente, uma causa superior por trás? Puxa, a pessoa vai se questionar, vai tirar suas dúvidas, vai dizer, então, se Deus existe, vamos dizer que a pessoa fala, é verdade, eu acho que Deus existe. Ah, se Deus existe, então os milagres são possíveis, não acha? Porque imagina, o maior milagre não foi a criação? Ah, foi, então, legal. Então, agora, será que aconteceu algum? Qual que você questiona? Alguém mencionou lá no começo da aula, né? Tudo bem se a pessoa acreditar em todos os milagres, mas ela precisa acreditar no milagre da ressurreição. Legal? Poxa, uma abordagem clássica aqui para a gente conversar. Tranquilo aqui? Outra abordagem, a evidencial. Qual seria o primeiro ponto da abordagem evidencial? Enfatiza a necessidade de provas, e aqui provas no plural, para apoiar as afirmações verdadeiramente cristãs. Quais são afirmações cristãs? Ah, Deus existe, Deus criou, Jesus é Deus. Então ele vai provando elas e somando essas provas. As evidências, então, podem ser racionais, a partir da lógica, elas podem ser históricas. Ah, isso aconteceu na história, aconteceu. Então Jesus foi uma marca importante na história, pessoas seguiram Jesus, somando várias evidências. Também pode ser arqueológicas, alguém mencionou a questão arqueológica aqui no papo comigo. Então pode ser, olha, como é que você explica que a Bíblia diz que existiu um dilúvio e aconteceu tal evento na história? Como você explica que a Bíblia fala sobre uma cidade que aconteceu assim, assim, assado, e já encontraram sendo soterrado assim, assim, assado, arqueológico, e até experimental dentro das experiências humanas. Um exemplo de como acontece a arqueologética evidencial. Eu não acredito em Deus. Aí você fala, ok, mas me diz uma coisa, o que você faz com a ressurreição de Jesus? Aí o cara fala, eu não acredito na ressurreição de Jesus. Porque aí você vem disso, porque até alguns historiadores não cristãos concordavam com esses fatos básicos. Peraí, então, o cara diz, mas eu acredito na história, e os historiadores dizem isso, não, deixa eu ver. Aí o cara vai para as bases, começa a procurar e fala, puxa, entendi. O cara está aberto à conversa. Os discípulos acreditavam que viram Jesus vivo. Qual a explicação faz mais sentido para você? Você acha que os discípulos eram malucos? Que eles inventaram uma história para se dar bem? Aí alguém falou aqui para mim, né? Você acha que alguém faria isso para se dar bem e morreria por isso? Então, apologética das evidências. Tá bom? Seguindo, apologética histórica. Como seria a apologética histórica? A apologética histórica enfatiza a evidência histórica, obviamente, como base para demonstrar a veracidade do cristianismo. Como isso acontece? Ela foca exclusivamente nos fatos históricos que estão ligados à fé cristã. Jesus existiu, Jesus foi um homem, Jesus andou por tal lugar, Jesus fez algumas coisas, alguns historiadores falaram isso, alguém mencionou alguns nomes dos historiadores aqui, por exemplo. Então, como seria isso na prática? O cara está dizendo assim, eu creio que Jesus existiu, mas ele foi só um líder religioso. Mas então o que a gente faz com os dados históricos? Você pergunta para a pessoa de volta. Jesus realmente foi crucificado. Aí o cara fala, não, realmente, Jesus foi crucificado. E seus discípulos realmente afirmaram vê-lo vivo depois. A igreja nasceu exatamente dessa convicção. Qual a explicação teórica que faz mais sentido para isso ter acontecido? Aí o cara vai dizer, eu acredito que esses caras eram malucos, que eles inventaram uma história muito boa, e que muita gente acreditou, só gente simples acredita. Aí você fala, sabia que teve um cara muito inteligente como Paulo que acreditou nessa verdade?
Sabia que teve reis que acreditaram nessa verdade depois? E aí você vai a partir dessas evidências históricas. Próximo método é a conhecida como apologética pressuposicional, que é sobre pressupostos. Afirma que é preciso defender o cristianismo a partir do alicerce de certas pressuposições. O mínimo necessário. Quais seriam esses pontos? Mostra que toda pessoa tem um pressuposto lógico, moral, sentido, e que só faz sentido se Deus existir. Alguém mencionou aqui a questão da moral, só não me lembro quem foi que deu essa maior ênfase aqui. Mas, por exemplo, você pergunta para a pessoa assim, matar é errado? Aí a pessoa vai dizer assim, claro que matar é errado. Aí você vai perguntar para ela, por que matar é errado? Porque é errado. Todo mundo sabe. Como assim todo mundo sabe? Quem disse que é errado? Não, todo mundo sabe. De onde veio isso? E a gente começa a conversa a partir desses pressupostos. Ou, você sabe que uma coisa lógica, né? O que é A só pode ser A e não pode ser B. A é diferente de B. Lógica. Você teve aula lá de filosofia e de lógica na sua escola, você vai lembrar desse tipo de argumento. Quem foi que estabeleceu a lógica? Quem foi que estabeleceu o tempo? Por que as coisas acontecem assim e não de outra forma? Por que as coisas existem ao invés de não existir? Pressupostos. As pessoas têm pressupostos. Exemplo, isso é errado. Errado baseado em quê? Se não existe Deus, o que torna algo realmente certo ou errado? Por exemplo, pessoas que nascem com deficiência. Sabia que há muitos anos atrás tinha gente que matava pessoas que nasciam com deficiência só porque nasciam com deficiência? Eles achavam que isso era certo. Mas todas, ou quase todas os tipos de povos, as comunidades que existem, questionam isso. Os direitos humanos questionam isso. Baseado em que isso questionar? Porque isso acontece no reino animal, por exemplo. Qual seria a explicação não bíblica para isso? A Margarida falou aqui no começo sobre como ela entende que é a imagem de Deus. Essa é a explicação bíblica. Como a gente explica isso sem a Bíblia? Como a gente explica que guerra é errado sem a Bíblia? Esses argumentos começam uma boa discussão. E aí você tem a oportunidade de testemunhar até que você tem. Último tipo de apologética. Apologética experimental. O que seria isso? Alguns cristãos apelam principalmente, mas não exclusivamente, à experiência pessoal como evidência. Eu creio no cristianismo porque Jesus mudou minha vida. Porque eu vivia de uma certa forma e não vivo mais. Porque eu não encontrava paz, agora eu encontro. Então a sua própria vida acaba sendo a base para isso. A experiência humana deve de ser de significado, culpa, desejo por justiça, busca por amor, por transcendência. Todas essas buscas humanas parecem indicar que tem algo a mais para completar nossas vidas. De onde vem essa busca? Por que todo mundo se sente culpado? Por que todo mundo tem desejo de ser aprovado? Por que a gente procura tanto por significado? Entender por que a gente existe? Por que a filosofia sempre se perguntou de onde vem a vida, por que a gente existe, qual é o nosso propósito? Esse desejo por algo a mais. Existe vida após a morte? De onde vem esses desejos? Isso é uma apologética experimental. Algum exemplo aqui seria: eu só quero acreditar no que eu posso provar. Aí você vem e diz: mas sua vida inteira não funciona só assim. Você ama, espera, confia, sofre e busca propósito. Nem tudo que é profundamente humano cabe num laboratório. Como é que você prova amor? Como é que você prova tristeza? Aí a pessoa vai dizer: não, algumas moléculas do seu cérebro, algumas sinapses que acontecem no seu imaginário geram isso. Beleza. Mas isso é a causa ou isso é o efeito? Isso acontece porque você se entristeceu? Por que eu amo essa pessoa e não outra? É acaso. Então, você vai ter a possibilidade de discutir a partir disso. Nessa apologética experimental, a gente, quando for falar de experiências, a gente deveria usar a nossa experiência em mais algum outro tipo de abordagem, porque até então a experiência é muito subjetiva. Por exemplo, a pessoa que está lá na Umbanda, ela também pode falar que lá ela tem experiências que mudaram a vida dela e que por causa daquilo aquilo faz sentido. Então se você usar só experimental, isso não fica muito subjetivo, não fica sem
Eu acho que a apologética experimental, ela talvez seja a mais frágil de si sozinha do que todas. Mas eu acho que é importante lembrar que ela não é inútil. Porque existem histórias pessoais que vão ser... Lembra, se a apologética é sobre compartilhar a fé e testemunhar para pessoas e levá-los a conhecer Jesus, tem pessoas que vão conhecer Jesus pelos nossos testemunhos. E não vão precisar de muitos argumentos, porque elas vão ver a nossa vida sendo transformada e falar: cara, isso aconteceu. A mudança da vida do João é tão maluca que só pode ter sido algo sobrenatural. Então a experiência pode ser útil para alguns casos. Mas eu concordo contigo que as pessoas vão olhar e falar assim: o meu primo, ele se converteu ao judaísmo e mudou a vida dele. O meu primo virou budista e agora não bate mais na esposa. Então as pessoas vão ter argumentos experimentais assim. Então eu acho que ele se usado sozinho, ele é muito sensível. Eu acho que ele não é robusto o suficiente. Por isso eu estou apresentando para vocês aqui as principais, porque a fé cristã não é só experimental, não é só me faz bem. Agora, eu posso ignorar o que aconteceu comigo? Eu posso ignorar o fato de que 500 pessoas viram Jesus ressurreto e se dispuseram a morrer por isso? Como é que você explica isso? Como é que você explica que os caras que inventaram a mentira de que Jesus ressuscitou porque roubaram o corpo dele, vamos imaginar que seja isso, sabendo que era mentira, não negaram a fé? Precisa de bastante fé para explicar isso, não precisa. Precisa de um argumento muito bom. A experiência também tem a sua validade, tá bom? Como que a gente compara as 5? Basicamente uma pergunta para cada aqui, para te ajudar a lembrar qual é a ênfase de cada uma delas. Clássico. Deus existe. Evidencial. Quais são as evidências? Histórico. O que realmente aconteceu com Jesus. Pressuposicional. De quais pressupostos você parte? Experimental. O que melhor explica a experiência humana? Como que a gente explica a dor? Como a gente explica a alegria? Como a gente explica amor? Bom, essas são as diferenças entre elas, tá bom? Se quiser tirar uma foto, guardar isso aqui como comparação, você fica à vontade. Vamos finalizando esse tempo aqui antes do nosso intervalo. Nós vivemos em uma sociedade relativista e que questiona a verdade, vocês sabem disso. Por isso, precisamos apresentar a fé cristã não só como uma opinião subjetiva, mas como uma crença bem fundamentada. Então, em vários contextos, dizer isso me faz bem, como a gente falou aqui agora, não é suficiente. Em vários contextos, eu preciso dizer que eu acredito porque tem várias evidências. Eu fiz uma pergunta lá no início, eu sei que gerou uma polêmica, que foi assim: dá para provar que Deus existe? Eu não quero trazer uma resposta de sim e não, mas eu tendo pessoalmente a achar que provar no sentido de tipo, incontestavelmente, eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que vai exigir um nível de um salto de fé. Mas esse salto de fé não é ignorante. Ele é repleto de inúmeras evidências. É assim que eu enxergo, tá bom? O que eu estou dizendo existem inúmeras evidências que me apontam e que mostram que é um solo seguro confiar em Deus. A Bíblia, a natureza, a ressurreição de Jesus, aspectos científicos, tantas coisas que, se somadas, eu falo: cara, dá para dizer isso. Então, eu consigo ficar mais tranquilo sobre a minha fé em Jesus. Comentários, gente, dúvidas até aqui, para a gente fechar esse período por aqui. Tem mais um ponto antes da gente fechar. Comentários, questionamentos, algo que não ficou tão claro? Professor, só pode contar não, no quadro? Na pergunta ou no quadro? Esse aqui. Comentário. Então, a minha experiência com Deus, como que no meu ponto de partida, do meu testemunho, foi de uma experiência que eu tive. Foi até engraçado, porque na nossa aula de evangelismo, o Betinho ficou rindo assim e falou assim: meu Deus, eu falei, mas é verdade, aconteceu. Enfim, eu tinha 13 anos mais ou menos, estava na sala, o professor de filosofia começou a falar que Deus não existia, que era questão de ele era nosso principal espaço, e a gente começou a crer nisso. E aí eu falei, faz sentido.
realmente é. Então, eu acho que uma das maneiras mais incríveis da gente defender a nossa fé é também essa questão de se debruçar nas escrituras e aprofundar cada dia mais. Porque é isso que vai realmente criar raízes, né? Bagagem. Porque a experiência, ela é boa, mas ela não mantém a nossa fé. Teve um caso lá da igreja, o casal, eles estavam tendo alguns conflitos, acompanhei, bem sucedido, super legal. E um dos conflitos que eles tinham é porque o marido estava trabalhando muito o dia todo, inclusive à noite, porque eles moravam numa casa, que é tipo uma chácara, que tem 3 casas. Eles moram na casa do fundo, na casa da frente mora a mãe dele com um filho. E o filho é tetraplégico. Tetraplégico não tem nenhum dos movimentos por conta de um acidente quando ele tinha 21 anos. E isso já tem 30 anos esse acidente, está com quase 50. Então, muita dor, a senhora sofre muito, tem cuidado do rapaz e tudo mais. E vários sofrimentos no meio do caminho. Ele me chamou, depois de tempo que a gente estava tendo a conversa com o casal, para ir visitar o irmão. Porque o irmão tinha tido uma temporada, tempos antes, de praticamente loucura. Ele teve uns tratamentos, tomou uns remédios, teve uma infecção bacteriana, que ele começou a ter... E o irmão antes, aí eu só descobri no dia, né? Ele tem acesso a aparelhos eletrônicos de forma digital, então ele fala com a Alexa, ele fala com o computador e ele consegue fazer pesquisas, ver vídeos, tudo, para ele ter um entretenimento, porque ele não se move e precisa de ajuda e tudo mais. Então o irmão tinha, aí que eu descobri na hora, tido contato com magia negra, com várias coisas tensas. E aí, durante a crise de saúde e mais medicamentos, ele começou a ter ilusões, alucinações. E essas alucinações fizeram ele imaginar que ele estava tendo sexo com outras mulheres, depois que ele estava sendo maltratado pela família, queria matar a mãe, matar o irmão, que alguém estava sendo possuído, blá blá. Naquele momento, esse recorte poderia dizer que aquilo é verdade. A gente está ouvindo e fala assim, é um absurdo. Eu não estou questionando, e você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu concordo contigo que a evidência pessoal, ela tem um limite. E eu vivo e acredito nisso. Eu acredito que o dia que eu me converti, eu estava no culto da fogueira, no APV, no rancho, em 2012. Eu acredito nisso. 2004, acredito, profundamente. Mas alguém, como você, que fez essa questão, em uma semana não teve uma resposta, pode falar, a partir de agora eu sou ateu. Então, o legal da nossa discussão aqui é que a gente está ampliando e mostrando. É racional, tem a experiência, mas tem outros passos também. Tá? Eu quero pedir para você, é 11h45, a gente tem exatamente 5 minutos, e você vai conversar com a pessoa do lado. Então, duplas, não mais do que duplas. Se alguém ficar sem dupla aí sim, mas você vai conversar e vai falar sobre essa pergunta. Não muda outro assunto, só conversa com a pessoa do lado assim. Você se sente preparado para defender o que você acredita? E aí, não é só sim ou não, tá bom? É você falar um pouco sobre isso. Vai. Eu consigo.